Quais cuidados você deve tomar, né, no caso de fazer o inventário florestal em plantio de eucalipto? Né? Algumas dicas muito importantes que vão facilitar muito o seu planejamento, vão facilitar muito o seu entendimento na hora de fazer esse tipo de inventário, esse tipo de atividade, tá? Então, por mais que a gente esteja falando aqui de uma espécie específica, mas como o eucalipto, eu acabei de explicar aí, que ele tem diversas utilidades, diversas aplicações, ele pode ser plantado em diversas regiões do Brasil, e aí cada região vai ter a sua especificidade. Então, o primeiro cuidado que eu acredito que você tenha que tomar, tá? É de você deve-se ter bem definido, tá? Os objetivos, tá? Objetivos ou finalidades, tá? Do projeto, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Procure entender, então, o que cada finalidade de cada inventário de eucalipto ele vai envolver, né? Se é, por exemplo, né, vou até já escrever aqui, se é um plantio de eucalipto que tem finalidade de biomassa, né? Ou seja, produção aí de lenha, de energia, tá? Nesse caso, é importante você já saber quais são os parâmetros que vão envolver as necessidades do caso, né? Quais são as principais variáveis que você vai ter que levantar em campo, né? No caso de biomassa. Então, por experiência própria, no caso de um inventário florestal para biomassa, né? No caso de eucalipto para biomassa, então, é muito importante você não se esquecer de levantar o número de árvores, tá? Seja por parcela, por hectare, por talhão, para todo o povoamento, tá? Porque no caso de um plantio para biomassa, como a própria finalidade já sugere, o que é mais importante no final é quanto mais biomassa, né? Quanto mais material lenhoso, quanto mais volume for gerado ali, melhor. Então, quais são os fatores que influenciam no desenvolvimento em volume de um plantio? Além do número de árvores que eu acabei de citar, né? Então, CAP ou DAP, tá? Altura, né? Eu acho aqui principalmente a altura total, tá? Porque se vai ser gerado ali tudo como biomassa, então, teoricamente, a árvore toda pode ser feita ali a produção de cavacos, então eu diria que no caso aqui de biomassa, uma vez que você consiga definir esse objetivo, significa então que esses são os principais parâmetros que você vai ter que levantar em campo na hora de fazer um inventário de eucalipto, tá? Outro exemplo aqui, por exemplo, eu dei um exemplo de biomassa, né? Agora, se for um eucalipto para fins de serraria, né? Além do volume, né? Então, olha só, além de volume, que você vai ter que ter bem aí definido quais são os principais fatores que influenciam no volume, são os que você vai ter que levantar em campo. Mas também no caso de um plantio de eucalipto para fins aí de madeira para serraria, além do volume, é importante também você fazer o levantamento, olha só, da qualidade da tora, porque se é para serraria, significa então que não basta ser uma tora volumosa, ela também é necessário que ela tenha ali um fuste aproveitável o suficiente para a serraria. Não adianta ter uma tora grossa, mas ela é torta, que na hora de beneficiar na serraria, ela não vai ter aproveitamento. Tá? Às vezes é preferível você ter uma tora com uma dimensão menor, que seja mais fina, mas que gere ali um bloco cerrado de mais qualidade. Então, além do volume, também a qualidade da tora, tá bom? Procure verificar também a presença de catanas, né? Ou em alguns lugares o pessoal chama de sapopema, tá? Que são aquelas, né, a parte mais próxima ali do solo, né? A parte do tronco mais próxima do solo, que forma aquela saia, digamos assim, tá? Aquilo também vai influenciar ele na produção da serraria, então procure verificar essa presença de catanas ou sapopemas. E também uma outra coisa muito importante aqui no caso da serraria é a questão dos sortimentos, tá? Ou seja, ao longo da tora, chega uma parte da tora em que ela não é mais aproveitável para serraria. Então, o sortimento é você fazer essa definição de, ao longo da tora, você conseguir definir qual que é o volume máximo aproveitável para aquela finalidade específica, tá? Isso que eu falei aqui foi no caso de serraria, tá?